Paz do Senhor para todos. Amém. Amém. Já foi feitas as apresentações, né? Eu sou, pela misericórdia de Deus, presbítero Birajara. Já são 10 para 11 anos que estamos aqui no Ministério ID. Né? Já fui obreiro, auxiliar de trabalho, diácono. E pela misericórdia de Deus, hoje sou um presbítero. Amém. Eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias no livro de João, capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Aleluia. Louvado seja o grande nome do Senhor Jesus. Aleluia. Todos acharam? Amém? Diz assim, João 9, João, capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será eternamente o mesmo Deus. E da mesma forma que nessa passagem nós vemos que algumas enfermidades elas estão no mundo para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu creio que comigo não foi diferente. Amém? Nascido de uma família de espíritas, né? A minha avó já era espírita, minha mãe espírita, minha tia tinha um terreiro de espiritismo, né? Atendia as entidades. Meu nome foi escolhido dentro de um centro de macumba, né? Eu fui batizado dentro do espiritismo. Tive naquela época, né? Que hoje eu sou de Jesus, né? Jesus, mas tive lá madrinha, né? Uma entidade que era minha madrinha, e assim foi o ensinamento que a minha família me passou. Mas aos 7 anos de idade, 6 ou 7 anos de idade, a minha mãe me colocou num colégio interno. E esse colégio interno, pela misericórdia de Deus, era um colégio de crentes, colégio evangélico, né? E ali a situação era apertada, era dura, não era fácil não. Eles cobravam muito da gente, né? Até mesmo dava lá uma correção de vez em quando, né? Nós tínhamos o diretor, esse colégio chamava-se Casa do Garoto, né? Pelas últimas informações que eu tenho, ainda existe, está lá em Lagoinha, em São Gonçalo. Mas ele era aqui no Cubango, bem no Cubango. E a minha mãe me colocou ali nesse colégio interno, onde eu fiquei durante um ano. Nesse colégio interno, nós aprendemos muitas coisas, eu e meu irmão ficamos lá. E lá eu ouvia hinos, louvores que eram entoados. A gente era instruído a orar antes das refeições. Eu lembro que a professora colocava assim umas esteiras, né? Ficou muito marcado, tá, gente, na minha vida isso. Ela colocava umas esteiras e nós sentávamos naquelas esteiras menorzinhos, né? E ali a rádio relógio era ligado e o diretor da escola falava na rádio, ele tinha um programa na rádio, ele pregava na rádio. E eu ouvia as pregações dele, isso com 6 para 7 anos de idade. E dali eu creio que a semente foi plantada no meu coração, a semente do Evangelho do Senhor Jesus, eu creio que foi plantada no meu coração ali, naquele momento. E a vida foi seguindo. Depois que eu saí dali, eu fui estudar no colégio de católicos, chamando o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, também já não existe mais. Esse colégio era na rua Marise Barro, né? Acabou há pouco tempo, uns 4 ou 5 anos atrás, ele foi fechado. E nesse colégio nós éramos obrigados toda quarta-feira e domingo a frequentar a missa, assistir lá o padre falar e aquilo. Aí vocês ficam imaginando, eu morava atrás de um terreiro, de um centro espírita, atrás de um terreiro. A minha mãe, ela era a zeladora desse centro. E ela sempre levava a gente, vem cá, tem que participar aqui, né? Lá tem que ter aquelas benzeduras, aquilo que acontecia. Eu confesso aos irmãos que eu nunca gostei. Eu nunca senti prazer nisso, né? A partir daquele momento que eu tive naquele colégio, eu nunca sentia prazer, eu não acreditava, eu não conseguia acreditar.
E vocês ficam imaginando a cabeça dessa criança. Ensinamentos espíritas em casa, colégio de crente e colégio católico, né? Eu fiquei com aquela confusão na minha cabeça, né? Mas eu sempre tinha no meu coração a vontade de ser crente. Sempre tive, desde pequeno. E durante o decorrer da minha vida acontecia uma situação muito engraçada. Eu já jovem, né, 15, 16 anos, eu costumava usar assim um cabelozinho meio, né, black power naquela época, calça comprida, camisão, eu andava assim. Eu não tinha cara de crente, não era crente, não podia ter cara de crente. Mas sempre me encontrava com uma senhora. É lógico que não era a mesma senhora, mas parecia ser a mesma senhora. E quando eu a via, eu falava, Jesus, já vem essa senhora. Ela tinha um coque, uma saia comprida, né, bem característica de crente. E ela chegava, se aproximava de mim, isso costumava acontecer sempre no ponto dos ônibus. E ela olhava para mim e falava assim, você é crente? Aí eu falava assim, não, mas Deus tem um propósito na sua vida. Isso acontecia com muita frequência. E minha mãe, ela sempre me convidava, ela falava assim, meu filho, você tem que participar das coisas do céu. Ela é a religião dela, né? Aquilo que ela acreditava. Estamos aqui julgando minha mãe. Mas ela falava, meu filho, você tem que participar das coisas do centro. O centro precisa de pessoas jovens. Os médicos estão ficando já idosos. E nós precisamos de você, você sabe que você tem um chamado. E aquela situação toda. Eu falava, mãe, o dia que eu tiver uma religião, eu vou ser crente. O dia que eu tiver uma religião, eu vou ser crente. Eu sempre falei isso para minha mãe. E a vida foi se passando. Até que eu constituí família, né? Conheci a Valéria, nós constituímos família, nasceu a Lorena, que é a minha filha mais velha. Depois, 10 anos depois, nós estamos aqui lutando, né? 10 anos depois nasceu as minhas gêmeas, né? E eu trabalhava nessa época em um condomínio no Ingá. Né? Hoje, até por coincidência, encontrei o irmão, né, que está aqui, José Martins, uma pessoa que eu gosto muito, tá, irmão? Deus abençoe sua vida, a vida de sua esposa. O pastor José Martins, ele sabia, pastor, que eu ia pregar hoje, irmão? Coincidência, né? Jesuscidência. Ele chegou a morar nesse condomínio, né? Já se mudou de lá, né, pastor? Ainda não? Mora ainda, né? Então, o pastor reside nesse condomínio. Então, algumas coisas que serão faladas aqui, ele vai entender, chegou lá depois dessa situação. E eu comecei a trabalhar nesse condomínio. Esse condomínio é um condomínio até, assim, a sua maior parte, né, de moradores desse condomínio são moradores católicos, né, envolvidos bem com a igreja. Aquela igreja que fica no Ingá. Eu ali trabalhei durante 15 anos. Por meado de 2003, eu encontrei uma Bíblia, um Novo Testamento, de Edião, esse azulzinho, quem conhece aqui? Quem já teve o prazer, né? Encontrei. A gente passava nos corredores, né? Onde é colocado aqueles lixos recicláveis, né? Não são os lixos orgânicos, não. Os lixos orgânicos são jogados na lixeira. Mas os lixos recicláveis são colocados no corredor. E em meio àquele lixo eu achei um Novo Testamento. E eu fui ler aquele Novo Testamento. Comecei a ler aquele Novo Testamento. E eu entrava no ônibus e lia aquele Novo Testamento. E eu começava a sentir uma emoção dentro de mim. Eu chorava, vendo aquelas passagens do Senhor Jesus. E eu chegava em casa, eu lembro que eu falava com a Valéria, Valéria, eu li isso, eu li aquilo, contava as histórias que eu tinha lido na Bíblia. E nesse tempo a Valéria já estava fazendo algumas visitas, né, à igreja. Algumas pessoas convidavam ela a ir. Ela falava, meu filho, vamos comigo. Eu falava, não, Valéria, ainda não chegou o meu momento, não está na minha hora. Eu quero dizer para vocês que isso é a maior armadilha de Satanás na vida do ser humano. É a maior armadilha de Satanás. Eu só vou quando estiver preparado, eu só vou quando eu largar os vícios, eu só vou quando eu largar as drogas, eu só vou quando eu largar a bebida, eu só vou quando eu largar... Isso é uma armadilha, porque não vai. Porque quem convence do juízo do pecado é o Espírito Santo de Deus. E eu, nessa época, a Valéria me chamava e falava assim, não, ainda não está na minha hora. E ali foi passando, né? E de repente, a minha visão começou a dar um problema na minha visão. Eu procurava ler as coisas e não conseguia. O que eu fiz? Eu procurei uma clínica, né? Ali na Praça do Rim, existia uma reconstrução de óculos, a gente chama de
cemitério de Ótica, reconstrução, bem ali no Rio. Eu estive ali. E o rapaz olhou e falou: você tem que procurar um oftalmologista, né? Nós vamos indicar um oftalmologista para você, e você vai a esse oftalmologista. Depois você volta aqui com o grau para a gente fazer o óculos para você. E eu fui na Ótica do Povo, né? Pode falar, né? Ótica do Povo, né? Cheguei lá, o médico olhou, falou: ó, isso é normal, rapaz. Você vai fazer 40 anos, está com problema para enxergar de perto, nós vamos fazer um óculos para perto. Mas daqui a um ano, com certeza, você vai estar aqui novamente. Porque você vai começar a sentir dificuldade para ver para longe. E eu fiz os exames, fiz o grau, fizemos um óculos para leitura, e eu toquei minha vida. Vou lá, conseguindo ler com óculos, amém. Quando passou um ano depois, certinho, né, isso foi 2002, por aí, né? Quando passou um ano certinho, eu comecei a sentir dificuldades novamente. Falei: gente, está ficando complicado. Bem que o médico falou, eu lembrei, né? Bem que o médico falou que ia haver esse problema. E eu fui protelando, né? A gente não tem uma condição financeira muito, né, favorecida. Bom, vamos esperar assim que tiver um dinheiro, terceiro sair, né? Aquele negócio que a gente costuma fazer, né? Vou aguardar, assim que eu tiver oportunidade, eu volto ao médico para ver como é que fica. E aquela situação foi se agravando. Eu não conseguia enxergar direito. Gente, está piorando isso. Tem que procurar um médico. Isso passou em mais de 6 meses, né? Aí voltei lá, no mesmo lugar. E ele dessa vez me indicou uma outra oftalmologista, era uma coreana, que atendia nessa época na Rua da Conceição. Eu fui lá. Cheguei lá, a coreana fez o exame da minha vista, né, e falou o seguinte: olha, o senhor tem catarata nas 2 vistas. Eu falei: tá. Eu, 40 anos, catarata, na minha cabeça, né? Isso é dança de velho, pensando, né? Essa coreana não sabe nada. Desci dali meio nervoso. Ah, rapaz, essa gente vem lá, Deus tem misericórdia. Depois eu tive a oportunidade de pedir desculpa a ela, tá, irmãos? Agora, ano passado, fazendo o óculos da Maiara. Por coincidência, eu estive no mesmo consultório, falei com ela a respeito de tudo que tinha acontecido. Ela ainda fez um exame grátis na minha vista, uma revisão na minha cirurgia, e falou: ó, ficou ótimo. Aí o que acontece? Saí dali chateado com ela. O coreano não sabe de nada. Eu vou em outro oftalmologista. Aí fui. Aí fui lá no Reencontro. Quem conhece o Reencontro? Reencontro. Cheguei no Reencontro, consegui o exame, o oftalmologista veio, olhou, falou: ó, senta aqui. Pegou um papel, fez um círculo, né? Falou: tá vendo esse círculo aqui? É o seu globo ocular. Aí em volta do círculo, ele fez um outro círculo. Falou: esse outro círculo é o seu cristalino. Ele é responsável por grau da tua visão, né? Longe, perto, quando você olha, você vê. E fez um cone atrás, assim, tipo um cone, e falou: isso aqui é o seu nervo óptico. Entre o seu nervo óptico e o seu globo ocular, você tem um rompimento dos cristalinos. Nos 2, mais a catarata. Aí o negócio apertou, né? Falei: gente, como que vai ser isso? Eu falei para ele: pô, tem que fazer a cirurgia, meu filho. Sem a cirurgia não vai dar. Eu falei: o senhor opera? Ele falou: não opera, mas vou te indicar uma clínica. Aí me deu o telefone de uma clínica, pediu para que eu ligasse para aquela clínica. E eu, lá nesse prédio que eu trabalhei, ele tem uma salinha, né, que é um escritório, tipo um escritóriozinho do zelador. E ali eu ligava para essa clínica. E ninguém entendia. Ligava, ninguém entendia. Sabe que eu até hoje tenho esse negócio de ligar dele. Rapaz, eu vi o telefone, ninguém atende, eu fico nervoso. E ligava, ninguém entendia, ligava, ninguém entendia. Eu falei: gente, o que vai acontecer? Quando chegou na sexta-feira, a pessoa atendeu. Falou: não, a gente está abrindo só às sexta-feira. Eu consegui, né? Aí a moça que atendeu falou assim: infelizmente nós estamos com a máquina quebrada, que vê o grau da visão, mas o senhor liga sexta-feira que vem. Eu falei: tá bom.
Aí eu já não estava conseguindo ler mais nada, né? Não conseguia ler mais nada. Aí eu comprei aquela lupa de detetive. Eu lendo a Bíblia, tá, gente? Ó, Senhor, tem misericórdia, preciso ler tua palavra. Ó, estava lá, com a lupa. Ia se agravando. E eu tomo ligar para aquela clínica na sexta-feira. Ah, ainda não consertou a máquina, você aguarda mais um tempo. E o negócio complicando. Eu tinha alguns amigos meus de trabalho, tem alguns que trabalham lá até hoje, amigos meus que eu amo. Estou aqui falando mal deles, porque não era eles, era o que estava neles, né? Eles abriam a porta e deixavam ela assim inclinada. Apagavam a luz e me chamavam. Beira! Aí eu vinha com ela, batia de porta na cara da porta. E eles riam, escarneciam, né? E aquilo, né? Cada vez mais complicado. E eu, toma ligar para aquela clínica, e nada. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou ter que tomar uma atitude. Está chegando quase nada mais, ainda trabalhando, com uma dificuldade tremenda. Olha, degrau como esse aqui, tá vendo? Parece que é dessa altura, gente. Quando você erra, o meio fio, parece que é dessa altura. A tendência é você cair. Não pensa que as pessoas são solidárias com os deficientes visuais. Não são. Tive essa experiência. Para você conseguir uma pessoa, para fazer um sinal do ônibus para você, é uma dificuldade. Eu não enxergava mais os ônibus, os números dos ônibus. Eu não enxergava mais o botão do elevador. Eu não enxergava mais os números das salas ao qual eu trabalhando tinha que ir. Eu chegava às vezes nos corredores do prédio e ficava esperando aparecer uma pessoa para me dizer qual é a sala, tal, para a pessoa me indicar para eu ter chegado. Uma vez eu cheguei na agência do Correio para passar um SEDEX. Vocês sabem que essas correspondências, as letras são muito pequenas. Eu pedi ajuda, eu falei, olha, eu estou deficiente visual, estou com problema na minha visão. Você podia preencher, não preenche, o próximo, por favor. É uma situação assim tremenda. Até tem pessoas que ajudam. Nesse dia, uma pessoa acabou me ajudando. Na própria agência do Correio. Foi solidária comigo. Mas eu digo que há uma dificuldade. Você consegue, mas há uma dificuldade para que você consiga. E eu estava ali com aquela dificuldade. Eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou no sindicato dos porteiros, né, que eu trabalho com edifício há muitos anos, e fui no sindicato do porteiro. Lá não resolveu. Não, aqui a gente não resolve. Mas não tem como indicar para o SUS? Não tem. Você tem que ir direto. E eu fui no posto de saúde perto da minha casa, em Titioca, né? Tudo tem que começar pelo posto de saúde. Cheguei no posto de saúde, minha vista estava ficando, ela começou a ficar branca. Começou a ficar 2 bolas brancas. Fui no posto de saúde, fiz os exames lá, né? A médica viu que eu tinha que passar por um oftalmologista e fez um pedido de exame para me mandar para o plano de Niterói. E aquele exame ficou lá. 1, 2, 3 meses, foi ficando. Toda vez que eu ia lá, e aí, como é que está? Não tem oftalmologista ainda. Não tem oftalmologista. E nesse período, eu trabalhando, eu pegava, no prédio que eu trabalho, existe um médico, né? Não vou falar o nome dele, mas é um médico também, gente boa, meu amigo, acabou me ajudando, frequenta a casa dele, da esposa dele, mas ele era diretor de um hospital em Maricá, e ele era também um dos presidentes da Unimed de Niterói. Ele tinha envolvimento com a Unimed. Eu achava que esse homem podia me ajudar de alguma forma. E toda vez que eu cruzava com ele no elevador, ele olhava para meus olhos assim e falava, rapaz, está crescendo. Ele só falava isso. Toda vez que eu encontrei, ele não me dava um bom dia, não me dava boa tarde. Ele só falava isso. Rapaz, está crescendo. A bola branca do meu olho. Começou a crescer essa preta, onde você está vendo preto, foi ficando branco. E eu com aquela dificuldade de conseguir os exames, né? E ali foi passando. Chegou um final de ano, era dia 30 de dezembro de 2003, se não me engano. 30 de dezembro. Eu não aguentava mais. Ali, rapaz, trancava aquela porta, eu e Deus,
eu ajoelhava, eu chorava que nem criança, e falava assim: Senhor, eu não quero ficar bom, eu quero ficar só do jeito que eu estou. Eu não quero melhorar, não. Eu quero que o Senhor me deixe do jeito que eu estou, porque eu não consegui enxergar alguma coisa. E eu chorava sozinho, eu e Deus. E quando chegou nessa tarde, eu liguei para minha esposa e falei: Valéria, eu não estou aguentando mais. Eu vou procurar uma igreja. E ela falou: vai, meu filho, vai para a igreja. E eu saí dali e fui para uma igreja na rua Andrade Neves. Eu vi ela sempre lá funcionando, a igreja é muito pequena. Cheguei lá, essa igreja estava com a porta fechada. Falei: gente, o que eu vou fazer? Eu me lembrei de uma cunhada minha, irmã da Valéria, que eu gostava muito, Deus já a tem na glória, a irmã Ana. Ela era da igreja Deus e Amor, do centro da cidade, aqui da rua São João. Tem um cara de gente aqui que gosta de Deus e Amor, já foram lá? Amém. Então foi ali que eu me dirigi naquela tarde, a buscar o socorro do Senhor. Aquela igreja muito comprida, muito longa, eu não conseguia enxergar nem o final da igreja. Cheguei lá, sentei do lado errado, porque lá tem um lado para os homens e outro lado para as mulheres. Costume, na igreja deles. A irmãzinha veio e falou assim: primeira vez que eu venho, eu falei: então, por gentileza, ótimo, irmão. Sentei lá. Crente é pessoa que está visitando a igreja, normalmente senta no último banco, Aí eu sentei lá no último banco, fiquei lá quietinho. E aquele culto se prolongou, porque eu imaginava que era um culto só. Depois que eu fui entender que era 4 cultos, eu cheguei lá às 5 horas da tarde, saí de lá quase 11 horas da noite. E o culto, e glória a Deus e aleluia, sai isso, sai aquilo, joelho dobrado, o cara no chão, eu estou esperando o culto acabar. E foi uma bênção aquela noite. E no término desse culto, eu fiquei sentado, a igreja foi esvaziando, foi todo mundo embora. Acho que eu estava esperando convencer que realmente o culto tinha acabado. E passou um irmão de terno e gravata, que a gente imagina que crente é só que tem terno e gravata. Eu vi e falei: irmão, vem cá, quero falar com o senhor. Eu já estava com meus 2 olhos assim, Aí eu falei com ele assim: a minha vida está assim, estou com essa enfermidade, não sei por estar na presença de Deus, mas no momento o que eu quero é a cura. Falei com ele. Ele falou: você tem um pai que está no céu, e esse mesmo pai que está no céu já me curou de um câncer e vai te curar também. Você vai para a tua casa e você dobra os seus joelhos durante a noite, faz um propósito com o Senhor, e Ele vai atender o seu clamor. Nunca mais vi esse irmão, não sei o nome dele, não sei quem ele é. E naquela noite eu cheguei em casa, falei com a Valéria: se você levantar durante a noite e me ver ajoelhado na sala, não se assuste, eu estou orando. E aquela noite foi a noite inteira, e chorando aos pés do Senhor, porque eu já não conseguia enxergar mais quase nada. E como diz, eu anotei aqui até uma passagem, para que eu não fique, em 2 Reis, versículo 20, capítulo 5, Deus manda Isaías dizer ao rei Ezequiel o seguinte: eu ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas, e eis que eu te curarei. E eu creio que da mesma forma, naquela noite, Deus já começou a operar em meu favor. Amém? E no dia 31 de dezembro, eu fui para aquele prédio trabalhar. Não estava enxergando quase nada, e ainda estava trabalhando. Muita dificuldade. E eu peguei o regador e comecei a regar as plantas, minha tarefa. Eu estava no centro do prédio, que tem um jardim muito bonito, eu estava regando aquele jardim. E eu estava leve. Continuava doente, mas eu estava leve. Eu tinha o Espírito Santo de Deus já em minha vida. E eu me lembrei de um louvor que eu aprendi lá naquele colégio de crente. Esse louvor era assim: caminhando eu vou para Canaã,
Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E esse louvor assobiava, né? Assobiava ele, assobiava. Regando e assobiando esse louvor. E esse médico, ele passou assim, ao longe. E ele falou assim: bom dia. Eu falei: bom dia, doutor. Aí ele parou e olhou para mim e falou assim: você melhorou? Eu falei: não, doutor, continuo doente, cada vez pior. Vem cá, deixa eu falar com você. O que está faltando? Eu falei: doutor, eu não consigo chegar a um oftalmologista. Eu preciso chegar a um oftalmologista. Nós vamos resolver isso. Deus começou a agir a meu favor. E ele juntou um grupo de moradores daquele condomínio, todos meus amigos, todos ali. Está aqui o pastor José Martins, que não deixa mentir. Se eu chegar lá agora, eu janto em qualquer apartamento daquele. Todos meus amigos. Já saí de lá, tem uns 8 anos que eu saí de lá. Mas são todos meus amigos. Sou muito bem recebido aí naquele lugar. Glória a Deus. Né? Então, ele juntou um grupo de pessoas e pagaram um médico para mim. Esse médico, na Clínica 7 de Setembro, ali, na 7 de Setembro, acho que o nome é Clínica 7 de Setembro, Clínica de Olhos, 7 de Setembro, Clínica Cara, né? Não tinha condições de pagar nada ali. Eles pagaram uma consulta para mim, doutor Zangari, eu não lembro o nome direito do médico, acho que era Zangari, não lembro. Eu estive lá diante desse médico. E esse médico examinou a minha vista. Falou a mesma coisa: olha, você tem catarata e rompimento nos 2 cristalinos, 2 olhos. Catarata nos 2 olhos e rompimento cristalino nos 2 olhos. E tem que operar, não tem jeito. Né? Falei: mas doutor, eu sou rapaz, isso aí acontece até com criança. Eu tive a oportunidade de ver um menino, Pedro, o nome dele, 3 anos. O mesmo problema comigo. Eu falei: rapaz, isso é raro, mas acontece. Normalmente acontece no olho só. Difícil acontecer com pessoas jovens, mas acontece. Difícil acontecer nos 2 olhos, não acontece com você, aconteceu. 4.500 cada vista. Rapaz, vou ficar cego. Vou ficar cego. Não tenho 4.000, 9.000 reais naquela época, gente. Era dinheiro pra caramba. Eu falei: não tenho 9.000 reais. E voltei para o condomínio. Aí comecei a frequentar a igreja. Saía de casa, galera: rapaz, você não está enxergando nada, vai para a igreja. Lá ia eu para a igreja. Tive a oportunidade da... Oi, Penha. A mãe da Penha, né? Está ali, minha sobrinha. Irmã. Irmã Ana, né? Ela já estava enferma. E ela passou uma temporada na minha casa. Minha irmã Ana, ela, a mulher de Deus, né? De oração, visitação, né? E ela, todo dia pela manhã, ela acordava e ela louvava o Senhor com os hinos da harpa, sentada na cama. Eu cego de um lado, minha irmã Ana do outro, sem poder andar, coitada, direito. Mas ela falava assim: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu vinha eu e ela para a igreja. E eu sem enxergar e ela sem poder andar. Te vejo. Aleluia. Continuávamos indo para a igreja juntos. E fiquei eu sem ter, não tinha condições. E o exame não saía lá do posto de saúde de jeito nenhum. Toda vez que eu ia lá no posto de saúde, ó, não tem oftalmologista. Não tem oftalmologista. E um belo dia eu estava no prédio. Eu trabalhava também com pinturas, eu fazia algumas pinturas em apartamento. E me ligou uma pessoa lá de Atafona. É Espírito Santo? Quem conhece? Não? É onde? Campos, né? Ela estava lá em Atafona. Uma pessoa também que eu conheço, muitos anos, uma médica sanitarista, né? Ela me ligou e falou assim: Bira, eu quero que você pinte a casa da minha mãe, que mora no bairro Chique. Eu estava acostumado a fazer esse serviço para ela. Eu falei, dona Nádia,
doutora Nádia, não tem como, doutora Nádia. Eu não estou enxergando um palmo na frente do meu nariz, como é que eu vou pintar? Mas o que houve, rapaz? Está acontecendo isso, isso. E por que você não foi ao médico ainda, rapaz? Já fui, doutor. Meu exame está preso lá no posto. Vai lá, rapaz. Vai lá e pede o seu exame. Eles têm que te dar na tua mão. Se não quiser te dar, você fala que vai chamar a polícia. Pega o seu exame, desce com ele, vem no PAN de Niterói e procura fulana lá, rapaz. E fala que você é meu amigo e ela vai resolver o seu problema. E Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, aonde Ele quer, não interessa. Deus usou essa pessoa. E eu vim do centro de Niterói. O PAN, cheguei ali, procurei a pessoa. O que você quer? Eu não quero falar com fulano de tal. Não, pode falar comigo. Eu falei, não, eu quero falar com fulano de tal. Eu vim aqui amando a doutora. Bom, só com fulano. Se eu entrego na mão daquela pessoa, nas caras. Aí então tá, foi lá, chamou, pois não, veio a moça, pois não. Falei, eu sou amigo da doutora, né? Ela me enviou aqui, não, vem cá, oftalmologista dessa aqui, ó, vem cá. Oftalmologista pra caramba. Entra aqui, abriu a porta, vou ver todo mundo. Entra aí, você vê como é que as coisas são. As dificuldades. Na minha situação, eu tenho certeza que era espiritual. No momento que eu comecei a ler a palavra do Senhor, no momento que eu comecei a sentir meu coração ardendo, a buscar a presença de Deus, no momento que eu estava me achegando para Deus, foi o momento que surgiu essa tribulação na minha vida. E ali eu comecei a me tratar. E foi passando. E minha vista cada vez mais, ficando mais pior, né? Eu não conseguia enxergar. Esse ano de 2003 foi um ano de luto. E aquela bola crescendo, minha vista sumiu. Eu cheguei a ficar totalmente cego. Eu vi assim, lama, né? Se você entrar num carro e jogar barro no vidro, né? Barro, é isso que eu via. Tudo amarelo, lama mesmo. Eu já não conseguia mais ver o rosto das minhas filhas. Eu não conseguia enxergar mais nada. Se caísse esse negócio que eu não via. Entendeu? Então, para acender o fogo, eu passava a mão para ver se estava aceso, né? A gente começa a se adaptar, né? Porque minha irmã deficiente visual, ela sabe disso, né, irmãzinha? A gente começa a se adaptar, eu acendia o fogo, passava a mão, aceso. Quem está queimando está aceso. Então, tinha essas situações. A Valéria, né, de braço dado comigo, para lá e para cá. Porque, nesse momento, gente, só a sua família e Deus. Só a sua família e Deus. Eu não tinha vocês, né, que hoje também fazem parte da minha família. Nesse momento eu estava ainda, né? Então, nesse momento, só quem estava comigo foi a minha família e Deus. E a gente começou ali a fazer o tratamento. E é angiografia fluorescimento, é ultrassonografia, é fundo de olho, aí vai embora. Aí um belo dia, a médica me chama, doutora Tatiana Minato. Ela me chama, me bota sentado, fala assim, seu Birajara, ó, catarata, rompimento cristalino, mas nós temos um problema. Depois de todos esses exames, eu não consegui chegar no fundo do seu olho. Eu não consigo, você não tem diabetes, você não tem pressão alta, você não tem glaucoma, você não tem nada, você é saudável. Então eu não consigo ter a certeza do que eu vou encontrar quando eu fizer a cirurgia no fundo do seu olho. Eu não garanto a cirurgia, mas se o senhor quiser fazer, nós vamos fazer. Eu falei, vamos sim. E ela me deu os documentos e pediu para que eu chegasse em casa, pedisse para a Valéria ler, né, porque eu já não conseguia enxergar mais nada, e a Valéria assinar. Ou eu assinar, acho que era a Valéria que tinha que assinar, responsável. E eu trouxe aquele documento para casa. Mas eu confesso aos irmãos que naquele momento, o que veio na minha mente foi uma doença muito ruim. Eu achei que eu tivesse com um câncer, ou com outra doença ruim qualquer. Mas, vamos fazer a cirurgia. Hoje, alguns preparos, né? Teve aqueles pré-cirúrgicos, né? Que fala, pré-coração, né? Essas coisas todas foram feitas. E chegou o dia da cirurgia.
Primeiro pegamos essa vista, esquerda, né? Esquerda, pegamos a vista esquerda. Eu cheguei lá pela manhã, era 7, 8 horas, a cirurgia estava marcada para 10 horas. A Valéria me levou, nós chegamos lá, tinha o quarto, né? Era mais pessoas idosas, né? Eu era o mais jovem, né? Já estava com 40 anos, mas eu era o mais jovem da turma. E todos eles com pressão alta, né? Eu era o último, mas começou a dar aqueles comprimidinhos para um, comprimidinho para outro para acertar a pressão. Eu estava com a pressão legal, fui o primeiro a passar pela cirurgia. Estou lá deitado, né? Prende aqui, prende as mãos, o braço, a perna, trava você todo. E é acordado, tá, gente? Não é dormindo, não. Não tem negócio de anestesia, não, é acordado. Abre o olho assim, pega a injeçãozinha aí. Primeiro joga um líquido, né, para adormecer. Depois, ó, o olho. A situação era trágica do globo ocular. E a médica estava muita perícia, né, a mão de Deus também naquele momento. Amém. Colocou a lente, raspou, tirou a catarata, tinha que tirar, e colocou a lente. Eu tenho lente artificial nas duas vistas, nos cristalinos, né? E eu voltei para casa, um tampão no olho. Olha, não pode abaixar, não pode pegar sol, não pode comer comida quente, não pode pegar peso, não pode nada, não pode dormir do lado da cirurgia. Eu viro a noite inteira, eu não virava, gente. Eu dormi certinho. Eu acho que eu fui o melhor paciente que a mulher já teve. Eu não fiz nada de errado, eu fiz tudo certo. E cheguei em casa, deitei de barriga para cima, porque já tinha uns 6 meses que eu não enxergava nada. Eu deitei de barriga para cima e lá fiquei deitado. Quando chega às 5 horas da tarde, tiro o tampão e pingo colírio. Aí a minha filha Lorena veio, tirou o tampão. Quando ela tirou o tampão, viu o rosto da Lorena. Quando eu vi o rosto da Lorena, minha filha, 6 meses sem enxergar nada. Quase um ano com aquela dificuldade. Falei, gente, mas eu fiquei com uma euforia tão grande. Aí no outro dia tinha a revisão pela manhã. A Valéria me levou. E eu caminhando com ela pelo meio da rua, né? E ela com todo cuidado. E tudo que eu vi, eu falava, Valéria, uma pinga de cigarro. Ela, para com isso. Aí eu li o outdoor, tudo que eu queria ler, tudo que eu queria ver, gente. E quando nós chegamos lá naquela sala, chegou minha vez, a doutora Tatiana me chamou. E aí, seu Pirajara, como está? Eu falei, doutora, estou enxergando. É mesmo? Está enxergando? Eu falei, estou. Aí ela colocou um painel, né? Com várias letras. E ela começava, que letra é essa? Eu, A, que letra é essa? B, que letra é essa? C. Eu nunca vi uma pessoa tão alegre que nem aquela mulher. Ela dava pulos de alegria. E ela começou a chamar os outros médicos. Porque nem ela acreditava no que ia acontecer. Nem ela. E ela falou, gente, olha, ele voltou a enxergar. A cirurgia dele era uma cirurgia assim, aquelas linguagens técnicas lá, e os médicos todos vindo olhar. Aí ela falou assim, ela bateu no ombro e falou assim, seu Pirajara, isso foi um milagre. Amém. A médica reconheceu. E eu falei para a doutora, eu creio no milagre de Deus através de suas mãos. Eu creio que Deus realmente estava com a senhora naquele momento, mas a senhora também tem o seu crédito, porque a senhora estudou, a senhora se preparou. E eu creio que Deus usava a senhora. Aquela mulher fazia 3 cirurgias pela manhã e 2 à tarde. No outro dia ela atendia aquela cirurgia, no outro dia de novo, e assim consecutivamente, uma moça jovem. Vivia, ou vive, né, que nunca mais tive contato com ela, para ser usada por Deus. Porque imagina, gente, uma pessoa, quantas pessoas nas minhas condições voltaram a enxergar através das mãos daquela mulher. Capítulo 8 diz assim, ó, porque estou certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Como que eu vou largar esse Jesus? Como que eu vou largar esse Jesus? Foi Ele que esteve no momento que eu precisei. Foi Ele que me acudiu. Eu tenho certeza absoluta que a mão do Senhor estava ali comigo. Desde a minha infância, me acompanhando e me separando. Deus tem realmente uma grande obra em minha vida. E hoje tem aqui alguns irmãos no Morro da Penha. Eu estou lá, eu fui separado para estar ali. Eu tenho certeza disso, irmão. Eu tenho certeza disso. E Deus tem feito maravilhas naquele lugar. E eu quero também colaborar com a Igreja Matriz, quero estar envolvido com a obra do Senhor. Eu faço parte da tesouraria, eu já tentei aprender violão, agora vou aprender a tocar o sax, eu quero participar da banda, eu quero falar do amor de Cristo, eu faço parte do evangelismo de rua. Gente, Jesus é tudo para mim. Amém? Que Deus possa estar abençoando a igreja, que tenha sido realmente edificante no testemunho. Amém?